O Valentine's Day de 1945 ficou marcado para sempre na mente das pessoas da pequena vila Lower Quinton, em Warwickshire, na Inglaterra. Mas o motivo não é nenhuma causa relacionada ao romance, ao amor ou a tudo que essa data inspira. A data ficou marcada em razão de um estranho assassinato e que pode ter sido realizado entre rumores de bruxaria e magia negra. Eu sou o Marcos. Sejam todos muito bem-vindos ao Insólito. Se é novo por aqui e gosta de casos criminais e mistérios diversos, eu te convido a se inscrever e acompanhar o canal. Toda semana tem conteúdo novo por aqui. Aproveita, me segue também lá no Instagram, @oinsólito, e dá uma olhada aqui no nosso clube de membros. Tá rolando um grupo lá no Telegram com a galera aqui que é membro do canal. Super legal, aposto que você vai curtir. Hoje vamos conhecer uma história que parece ter sido tirada de um livro de mistério antigo, cujos cenários, personagens e atmosfera do local dão um toque sinistramente especial à narrativa. Quer conhecer? Então clica no gostei para não esquecer, ativa o sininho das notificações e vamos aos fatos. A vítima de assassinato no centro dessa história é Charles Walton, 74 anos, à época dos fatos. Ele era viúvo e dividia a casa de campo com sua sobrinha, que na época tinha 33 anos. O nome dela era Edith. Charles a adotou quando ela tinha apenas 3 anos de idade, logo após sua mãe ter morrido. Apesar de andar com uma bengala e aparentar fragilidade física, Charles permanecia ativo em sua velhice. Ele ainda ajudava em várias fazendas na pequena comunidade. Walton era um solitário, mas muito querido na aldeia, tendo conquistado a reputação de notável treinador de cavalos muitos anos antes. Charles também era um personagem incomum, por assim dizer. Os pássaros voavam para serem alimentados em sua mão e ele tinha a habilidade de domar cães selvagens apenas com sua voz. Verdade ou não, tudo isso era dito dele e diziam ainda que ele até falava com os animais. Charles era um verdadeiro homem do campo e conhecia muitos contos rurais e costumes antigos do local. No entanto, alguns aldeões pensavam que ele poderia estar envolvido com bruxaria por causa de seus estranhos conhecimentos e habilidades. Até hoje, essa aldeia não chega a ter 2.000 habitantes. Imagina lá em 1945, talvez não chegasse a 500 habitantes. Warwickshire era um local cheio de folclore e alguns na aldeia acreditavam nas superstições, entre elas a bruxaria e o envolvimento de Charles com covens locais. A maioria, entretanto, acreditava que ele simplesmente tinha a sabedoria da idade e uma vida de experiência rural, que tudo era fruto do conhecimento que tinha adquirido ao longo de seus anos. No dia de seu assassinato, 14 de fevereiro de 1945, Charles cuidava de cercas vivas em Hollyground, um campo no sopé da colina Meon, com sua bengala, um forcado, que é um tipo de garfo de campo, tipo aquele garfo tridente, sabe? Pois bem, ele tinha saído muito cedo, como era de costume, disse à sobrinha que provavelmente passaria o dia fora na lida no campo. A sobrinha também saíra para trabalhar e ao chegar em casa no final do dia, por volta das 18 horas, estranhou, pois o tio sempre chegava antes dela. Walton era um homem de hábitos, solitário em sua vida e não costumava interromper sua rotina. Ela ficou preocupada, com medo de que algo tivesse acontecido com o velho homem. A moça então procurou o vizinho, outro trabalhador rural, o Sr. Harry Beasley. Beasley não sabia onde Charles poderia estar, mas concordou em ajudar Edith a encontrá-lo, indo até os vizinhos Fierce e Alfred Potter. Potter havia visto Charles no início da tarde, então resolveram procurá-lo nas proximidades de onde ele tinha visto. Em pouco tempo de procura, descobriram o motivo de Charles não ter voltado para casa. Era uma imagem de terror. Charles Walton estava morto e, pela cena, tratava-se de um assassinato. Edith ficou histérica, pois ali estava o homem que a tinha criado como filha. Os outros, apavorados, porém mais calmos, resolveram tirá-la dali. E então Potter chamou um homem que passava por ali. Era Harry Peachey. Potter pediu ao homem para que chamasse a polícia enquanto ele montava a guarda sozinho na cena do crime.
Charles Walton tinha sido vítima de um ataque terrível, de violência assustadora. Haviam matado o homem utilizando as próprias ferramentas que ele usava em seu trabalho de campo. Ele foi severamente espancado na cabeça com sua própria bengala, depois teve sua garganta cortada 3 vezes com seu gancho e, com muita selvageria, o agressor apunhalou Walton no peito com um forcado e, por fim, enfiou esse garfo no rosto de Walton, prendendo o corpo do homem no chão e travando a alça sob a transversal da cerca viva. O garfo permaneceu preso em sua garganta. E quando Charles foi encontrado, ele estava de pé, escorado por esse forcado. Futuras lendas em torno do caso afirmam que uma cruz foi cortada no peito da vítima. No entanto, isso não é mencionado no exame cadavérico de Charles. Também foi dito que a força do agressor era tanta que foram necessários 2 policiais para arrancar o forcado do chão e do rosto de Walton. No entanto, foi o professor James Webster, o legista do laboratório forense de West Midlands, que realmente removeu a arma improvisada. O primeiro a chegar ao local do assassinato foi o policial Michael James Lomsley, chegando um pouco depois das 19 horas. Os detetives do Departamento de Investigação Criminal de Stratford-upon-Avon chegaram no final da noite. O detetive superintendente Alec Spooner foi designado para liderar a equipe. Bem, o policial Lomsley notou que Potter parecia muito incomodado, pois ele tremia e reclamava do frio. Lomsley achou essa reclamação do frio estranha, pois vinha de alguém que estava acostumado a cuidar de animais em todas as horas e em todos os tipos de clima, mas acabou ficando por isso mesmo. Para Lomsley, inicialmente, parecia que a morte era um caso de suicídio. Há quem diga que essa suspeita talvez tenha se dado por inexperiência do policial. E cá, entre nós, tem como alguém se matar daquela forma? O detetive inspetor Tombs começou a tomar as declarações naquela noite, entrevistando primeiro Alfred Potter. O fazendeiro contou, como pano de fundo, a contratação de Walton e o trabalho que realizava no Hill Ground, informando que ele vinha trabalhando no último campo que precisava de atenção. Ele acrescentaria que estivera no pub local College Arms até o meio-dia. Pouco depois, ele então voltou para sua fazenda e observou Charles trabalhando. Potter notou que Walton estava quase que com sua tarefa finalizada naquele momento. O professor Webster foi o próximo a chegar à vila. E então o corpo de Charles Walton foi finalmente removido a 1h30. Foi no dia seguinte que o delegado decidiu que o caso exigia conhecimento especializado da Polícia Metropolitana, pois viram que não havia sido um mero suicídio. Naquele momento, a polícia seguia a linha de que tinha acontecido um assassinato, provavelmente cometido por um louco ou por um dos prisioneiros italianos que estavam em um campo próximo. Lembre-se que estamos falando de 1945. O mundo ainda estava enfrentando a Segunda Guerra e os italianos eram inimigos dos ingleses. Por isso, havia próximo dali um campo de prisioneiros. A polícia também disse que já tinham constatado que um relógio de metal havia sido retirado, ou seja, roubado da vítima. A autópsia ainda revelou que Walton lutou contra seu agressor. Seus braços continham feridas com características que demonstravam ações defensivas, com um corte na mão esquerda e hematomas nas costas da mão direita e no antebraço. A camisa da vítima também havia sido aberta e suas calças desabotoadas. Tal fato aventou a possibilidade de que Walton tenha sido atacado enquanto fazia suas necessidades, mas isso não explicaria por que sua camisa estava aberta, já que em fevereiro raramente produz clima quente no Reino Unido. Na época do fato, era inverno. Bom, abduzidos, o caso tomou tamanha proporção e importância que acabou sendo conduzido pelo detetive inspetor da Scotland Yard, Robert Fabian. O cara era um nome tão importante da polícia inglesa à época que alguns anos, após esse caso, ele inspirou uma série televisiva de 39 episódios chamada Fabian of the Yard, tornando-se um dos primeiros heróis da polícia na televisão. Fabian chegou à vila em 16 de fevereiro e foi acompanhado pelo detetive sargento Albert Webb. E mais tarde, naquele mesmo dia, um sargento detetive que falava italiano chamado Saunders chegou também para ajudar.
Saunders foi encarregado de fazer as investigações no tal campo de prisioneiros italianos de guerra. Ele descobriu que os prisioneiros geralmente podiam andar livremente pela área. Embora isso possa parecer incomum para a nossa realidade, naquela época não era uma prática estranha, especialmente em relação aos prisioneiros italianos. Para exemplificar, no dia do crime, alguns dos prisioneiros de guerra tinham ido a Stratford para assistir a uma peça e outros viram um filme no cinema de lá. O investigador Fabian montou seu QG em Stratford e utilizou um mapa gigante da área para rastrear os movimentos declarados de todos os envolvidos no caso. Até fotos aéreas da RAF, a Royal Air Force, foram utilizados para elucidar os fatos. E pouco tempo depois disso, acabaram prendendo um suspeito, um italiano que estava escondido em uma vala com sangue nas mãos. Enquanto outros poderiam estar propensos a encerrar o caso rapidamente ou proclamar que o assassinato foi obra de inimigos em tempo de guerra, Fabian rapidamente descartou o homem como apenas um caçador furtivo que nada tinha a ver com o assassinato. Assim, após descartar o prisioneiro italiano, os olhos de Fabian e Webb estavam voltados para Alfred Potter. Potter foi entrevistado pela segunda vez e começou a divulgar novas informações que podem ter lançado luz sobre o caso, incluindo uma indicação de que ele acreditava que Walton o estava enganando. O fazendeiro Potter reclamou que Walton poderia estar trabalhando menos horas do que ele pagava a ele para trabalhar. Potter reiterou que deixou o pub da vila naquele dia por volta do 12h20. Tinha visto Walton enquanto ele estava voltando para sua fazenda. Potter disse ainda que não prestou atenção em Walton porque ele estava com uma novilha que exigia seus cuidados naquele exato instante em que os dois se cruzaram. A suspeita sobre Potter aumentou quando ele foi informado pelo policial Lomsney que a polícia esperava encontrar impressões digitais no gancho usado no assassinato. E Potter, repentinamente, informou a polícia que havia se lembrado de ter tocado na alça do instrumento quando foi verificar se Walton ainda estava com vida. O suspeito também parecia particularmente interessado em sugerir que era um dos prisioneiros italianos, insistindo com Lomsney que era obra de um fascista do campo. Dada a natureza insular da aldeia e a guerra ainda em curso, era tentador acreditar que um inimigo de guerra era o responsável por aquela barbárie. Mas Potter se contradisse diversas vezes. Ele apresentou algumas versões e horários diferentes em seus relatos, mas como o álibi foi sustentado por sua esposa e conhecidos, acabou que a suspeita sobre ele se mostrou inconclusiva. Embora Fabian mais tarde afirmasse que foi recebido com uma parede de silêncio, uma antipatia peculiar e estranha, a verdade é que os moradores eram em sua maioria cooperativos, mas tinham pouco a dizer. Havia olhares baixos, relutância em falar, exceto em falar de suas safras ruins, uma novilha que morreu na vala, mas sobre Charles Walton ninguém dizia nada. Portas de chalés foram fechadas na nossa cara e até mesmo as testemunhas mais inocentes pareciam incapazes de encontrar nossos olhos. Mas apesar disso, a polícia fez seu papel e entrevistou o máximo possível de pessoas do local, incluindo crianças, e colheu tudo o que podia em termos de prova. A área foi amplamente pesquisada e até mesmo os militares ajudaram. Uma aeronave da RAF inspecionou os campos para tirar fotografias, conforme eu já disse. Até detectores de metais foram utilizados ali no campo para encontrar o relógio perdido de Walton, que, lembre-se, foi roubado dele. Acreditava-se que podia conter impressões digitais do assassino. Fato, abduzidos, é que tudo o que era possível à época foi feito. Os melhores investigadores estavam envolvidos. No entanto, mesmo assim, o crime nunca foi solucionado. Já são quase 80 anos que esse mistério assombra os moradores da região de Lower Quinton, na Inglaterra. Com o tempo, esse caso ganhou viés de bruxaria e ocultismo. E se vocês pesquisarem, vão encontrar algumas teorias sobre o caso. Mas nós vamos ficando por aqui. Porém, antes de sair, tem um desafio. Caso se sinta confortável, investigue o caso, crie sua teoria para ele. Foi o vizinho? Um inimigo de guerra? Um roubo seguido de morte ou outra coisa? Incluindo um assassinato motivado por crenças. A melhor resposta eu vou fixar aí nos comentários, fechado? Bom,
Esse foi o caso de hoje, espero que tenha gostado. Se gostou, deixe o seu like para colaborar com o canal, compartilhe o nosso conteúdo. Eu vou ficando por aqui, obrigado por assistir e até o próximo vídeo.